esse período, como Deus falou aos nossos corações, como nós vimos, a manifestação do Senhor na nossa vida. Nessa semana, nós estaremos completando, agora terça-feira, um mês dessa tragédia que se abateu sobre a nossa cidade. Um mês sobre essa catástrofe, que aconteceu na nossa cidade. Algumas pessoas quase não foram afetadas, estão voltando à sua vida normal. Outras pessoas vai demorar um pouco mais voltar à sua rotina, os seus afazeres. E tem outras pessoas, infelizmente, que não vai voltar àquilo que era antes, Então, todo esse questionamento, toda essa dúvida que paira sobre a cabeça de todos, o que eu vou fazer agora? Como eu vou prosseguir? Como eu vou continuar? Como eu vou me restabelecer diante de tudo aquilo que aconteceu na minha vida? Muitos estão se perguntando, como eu vou seguir em frente? Então, todos nós sabemos que cada um não vai negar a realidade, não vai viver num mundo de ilusão, não vai negar a realidade daquilo que aconteceu. Mas mesmo não negando a realidade, ela pode obedecer aquilo que o Senhor fala através da sua palavra, e seguir em frente, e seguir adiante. Tem um profeta na Bíblia que ele nos deixa uma recomendação muito importante para os dias de catástrofes, para os dias de choro, para os dias de dor, para os dias de lamento. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 e 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 26. Como nós sabemos, Jeremias estava vivendo também um período de catástrofe. Nós sempre falamos, os irmãos sempre já ouviram diversas pregações acerca desse período aqui da história de Israel. Que Israel estava sendo levado, a parte de Judá, estava sendo levada ao cativeiro babilônico. Então ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez, ó Deus, suplicar a Tua bênção para as nossas vidas e clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações neste momento, ó Pai. Nós sabemos o quanto nós precisamos de um direcionamento do Senhor. Nós sabemos o quanto precisamos da manifestação do Seu poder em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós suplicamos a Ti, que o Senhor possa intervir, ó Pai, e agir com poder e grande glória sobre a vida de cada um. Muito obrigado, ó Deus, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Lamentações, como os irmãos sabem, ele foi escrito por Jeremias. É um livro que ele contém 5 poemas, Todos esses poemas são em formato de lamentações. Lamentações provocadas, como eu falei, pela grande calamidade que se abateu sobre Jerusalém, porque ela foi levada cativa para a Babilônia. Nós podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, iniciando as suas lamentações: como jaz solitária a cidade outrora populosa,
Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então a gente vê que esse livro é um lamento do poeta ou do profeta acerca daquilo que havia acontecido em Jerusalém. Então todos esses poemas, esses 5 poemas, como nós podemos ver no livro, eles eram recitados em dia de jejum e dia de lamentação. E o tema deles em comum era isso, era a agonia da nação judaica. Era a agonia daquilo que estava acontecendo com a nação judaica. E esse capítulo, nós lemos aqui a forma de lamentação pessoal. Quer dizer, o profeta ele traz a lamentação coletiva para a sua personalidade. Ele lamenta por ele mesmo, mas ao mesmo tempo pela coletividade. É como se nós estivéssemos diante do Senhor, orando, chorando, lamentando por tudo aquilo que Petrópolis passou, por tudo aquilo que o Brasil está passando, por tudo aquilo que o mundo está passando lá no leste europeu, e trouxesse também para a nossa realidade. Então o capítulo 3 é um lamento que ele traz para a sua individualidade. E aí ele começa a falar sobre a aflição humana no capítulo 3. Ele diz, eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então ele continua a sua lamentação. Até que no versículo 1, irrompe em Jeremias uma palavra de esperança. Irrompe em Jeremias uma fé, a fé que ele tinha no Senhor. Em meio à sua lamentação, ele faz uma declaração maravilhosa para com Deus. Ele faz uma declaração de fé. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como Jeremias iria sobreviver em meio àquele caos? Como ele iria suportar toda aquela dor, toda aquela aflição de ver a sua cidade devastada, o templo arruinado, destruído, o templo que era o símbolo da presença de Deus havia sido destruído, as muralhas que era o símbolo de fortaleza da cidade havia sido destruída, as pessoas, a população havia sido levado cativo. Como ele poderia continuar caminhando, como ele poderia continuar firme, como ele poderia continuar avante. Então ele traz essa receita, ele traz essa sugestão. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então quando ele reflete sobre a sua condição, seus pensamentos se transformam em esperança. E à medida que ele se deixa levar pela sua própria memória, seus pensamentos se voltam para Deus no passado. Então ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia que ele podia confiar no Senhor. Ele sabia que ele podia trazer à sua memória tudo aquilo que Deus havia feito em sua vida. E eu gostaria de ler aqui um texto em que demonstra o que Deus fez na vida de Jeremias. Jeremias capítulo 38, irmãos, versículos 9 e 10, diz assim, ó Rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ele estava provavelmente aqui nesse momento que ele estava falando a sua lamentação, lembrando desse livramento que Deus tinha realizado em sua vida. Porque nós sabemos que naquele tempo muitos queriam assassinar Jeremias porque ele era um profeta corajoso. Ele não falava aquilo que soasse bem aos ouvidos das pessoas. Ele falava aquilo que Deus mandava ele falar.
E por causa da sua coragem, ele foi ameaçado de morte. Por causa da sua coragem, as pessoas jogaram ele na cisterna para que ele morresse. Mas Deus deu o livramento a ele. Então Jeremias estava aqui recordando, trazendo à sua memória aquilo que Deus havia realizado e tantas outras maravilhas. Ele provavelmente estava lembrando da provisão de Deus no deserto. Ele provavelmente estava lembrando do livramento de que Deus tinha realizado para com o povo, quando libertou o povo do cativeiro egípcio. E ele trazia à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Mas só que nessa memória, ele falou um motivo específico que ele tinha esperança. Ele relatou um motivo, obrigado, filho. Ele relatou um motivo específico que lhe trazia uma esperança imensa. Está registrado no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele estava lembrando das misericórdias do Senhor. E aí ele estava se recordando da própria nação de Judá, do trato que Deus estava realizando na nação de Judá. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, Judá seria destruída. Se não fosse a misericórdia do Senhor, Judá seria aniquilada. Mas por causa da misericórdia do Senhor, porque Deus ama os seus filhos, Deus permitiu que Judá fosse levada cativa para a Babilônia, para que ela fosse disciplinada, para que ela aprendesse a adorar somente a Deus. Então, ele recordava aqui que as misericórdias do Senhor são a causa de ele não ter destruído Jerusalém, de ele não ter destruído Judá. Essa passagem, irmãos, é uma das confissões de fé do Antigo Testamento. E quando nós lemos essa passagem, nós nos lembramos de outro profeta, da declaração de outro profeta no Antigo Testamento, que é o profeta Abacuque, em que ele dizia: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós podemos dizer que Abacuque estava na mesma situação aqui de Jeremias. E Abacuque também fez uma declaração de fé. Abacuque também fez uma declaração de louvor ao nosso Deus. A mente do poeta aqui então já começa a se afastar dos horrores do presente e agora pensa nas verdades eternas sobre Deus. Muitas vezes nós nos focamos naquilo que está acontecendo. É claro que, como eu falei anteriormente, nós não vamos negar a realidade, mas o nosso pensamento também precisa estar em sintonia com o Senhor e lembrar daquilo que Ele já fez nas nossas vidas, naquilo que Ele já fez na vida do nosso próximo, nos livramentos que Ele nos deu. Então a mente do profeta aqui estava se afastando daqueles horrores que ele estava vivendo, estava se voltando para as verdades eternas do Senhor, para as verdades eternas do nosso Deus. Irmãos, Deus foi muito misericordioso para com o povo de Judá, porque Deus havia dado todos os ensinamentos, havia dado toda a lei para que o povo pudesse cumprir. Deus havia feito uma aliança para com o seu povo, e é por isso que Deus preservou o seu povo. O povo falhou na sua aliança com Deus, mas Deus não falhou em sua aliança com o seu povo. Ele tinha uma aliança com o seu povo. Então o povo foi se afastando de Deus, o povo desobedeceu os caminhos do Senhor, o povo caiu na idolatria. Uma das desobediências do povo foi que Deus havia ordenado ao povo
a tratar a terra da seguinte forma: eles teriam que trabalhar durante 6 anos na terra, e no 7º ano eles teriam que deixar a terra descansar e voltar a trabalhar no 8º ano. No 6º ano, é claro, Deus iria providenciar o dobro do sustento dos alimentos para que eles não pudessem trabalhar no 7º ano. Então, o que o povo fez? Durante 490 anos, praticamente desde o tempo de Saul, o povo desobedeceu essa ordem de Deus. O povo não guardou esse sábado da terra, como a gente pode falar assim, né? Esse sabático da terra. E o que aconteceu? Por causa disso, Deus fez com que o povo ficasse 70 anos no cativeiro. Então, foi 1 ano para cada ano que não foi respeitado. Foi num período de 490 anos. Então, a cada ano que o povo não respeitou o sábado da terra, cada ano que o povo não respeitou o descanso da terra, Deus fez com que eles fossem para a Babilônia e a terra pudesse assim descansar. Durante 70 anos eles ficaram lá no cativeiro. Então, a gente vê como o povo se afastou dos propósitos do Senhor. Como o povo se afastou dos propósitos de Deus. E mesmo assim, a gente pode dizer que Deus se mostrou longânimo para com os seus pecados. Ele permanece com o povo que escolheu e continua a aplicar a sua disciplina sem destruí-lo. Deus trabalhou visando a modificação do povo e não a sua destruição. Porque depois que o povo voltou do cativeiro, o povo nunca mais se envolveu com idolatria. O povo nunca mais quis saber de adorar a outro Deus. Então, essa disciplina serviu para modificar ao Senhor. E o Senhor permitiu que isso acontecesse por causa das suas misericórdias. E Ele continua dizendo: olha, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Do mesmo modo que cada dia traz o sol de novo, e as pessoas olham para o alto e sentem a esperança no ar, porque a vida continua, assim também a grande fidelidade de Deus é renovada a cada nascer do sol. Então, quando nós nos levantamos de manhã, quando terminamos a noite e irrompe a manhã, nós podemos olhar para a alvorada e nos lembrarmos de que as misericórdias de Deus estão se renovando sobre as nossas vidas. As misericórdias de Deus, elas não se manifestam em ocasiões pontuais na nossa vida. Elas não se manifestam em uma ocasião apenas do nosso viver. As misericórdias do Senhor, elas vão se renovando nas nossas vidas a cada manhã. E é isso que Jeremias estava trazendo à sua memória. E era isso que estava dando esperança para a vida de Jeremias, diante do caos em que ele estava vivendo, diante do caos em que a nação estava vivendo. Pelo fato de o amor e a misericórdia de Deus serem os seus principais atributos, junto com a sua graça, eles são sempre renovados, prontos para serem provados e conhecidos novamente. Nós louvamos e glorificamos o nome dele, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Versículo 24, ele declara: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é a nossa porção, na vida, na morte, no tempo e na eternidade. Tudo que Ele pertence a nós e nós pertencemos a Ele. Nós somos os seus herdeiros. Nós somos os herdeiros do Senhor. É por isso que Jeremias estava declarando aqui: a minha porção é o Senhor. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor faz. Deus é fiel e imutável em seu amor. Portanto, o poeta podia ficar contente, porque Deus é a sua porção em qualquer circunstâncias. Que nós possamos declarar assim também como profeta, irmãos, que
O Senhor é a nossa porção. Nós não podemos, às vezes, nós não temos herança aqui na terra, mas nós podemos declarar que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção. No versículo 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E o 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Uma vez que Deus é fiel e misericordioso, nós devemos buscá-lo. Porque não adianta apenas contemplarmos a sua bondade, a sua misericórdia. Ele diz aqui, olha, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. É por isso que devemos buscar ao Senhor constantemente, para desfrutarmos e vivenciarmos as suas misericórdias na nossa vida, para contemplarmos tudo aquilo que Ele faz em nosso viver, para lembrarmos das suas maravilhas. Então é por isso que nós devemos buscar incessantemente ao Senhor. Vamos buscar o Senhor em todo o tempo, para que a esperança se renove, para que possamos enfrentar as lutas dessa vida com ânimo e perseverança. Só assim nós conseguiremos caminhar. Só assim nós conseguiremos ir adiante, buscando ao Senhor, contemplando a sua graça, contemplando a sua misericórdia. Irmãos, esse texto nos traz essa grande lição. Nós podemos dizer especificamente aqui em Petrópolis, além de termos vivenciado, uma pandemia tão catastrófica também, tão dolorosa, nós ainda estamos nela. E no meio disso tudo se abate sobre nós essa tragédia, que com certeza, mesmo que a pessoa não perdeu um bem, não perdeu um parente, ela sentiu no seu coração essa dor e essa tristeza que se abateu sobre a cidade. E aí nós choramos, lamentamos, isso tudo é legítimo. Isso tudo é até saudável diante do Senhor. Clamamos a Ele, às vezes questionamos. Mas nós também precisamos entender que em determinada ocasião nós temos que mudar o foco do nosso pensamento. Porque senão nós não teremos forças para seguir adiante. E nós precisamos seguir adiante. Porque nós continuaremos aqui glorificando o nome do Senhor. E às vezes, quando nós nos focamos naquilo que aconteceu, nas tragédias, ou até mesmo nas dificuldades da nossa vida de um modo geral, nós somos impedidos de caminhar, nós ficamos travados. Então é por isso que nós devemos mudar o foco dos nossos pensamentos. É por isso que nós devemos crer na esperança que vem do Senhor. É por isso que nós devemos crer naquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. É por isso que nós devemos trazer à nossa memória pensamentos bons, pensamentos daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. Trazer à nossa memória que um dia o Senhor esteve provendo as nossas necessidades. Trazer à nossa memória que o Senhor um dia nos deu a sua salvação, nos transformou e nos resgatou. Trazer à nossa memória os livramentos que o Senhor tem nos dado. E nós podemos dizer aqui que muitos irmãos tiveram muitos livramentos. Livramentos com relação à própria questão da Covid. Quantas pessoas, quantos irmãos que estiveram internados foram para a UTI, mas o Senhor deu livramento. Quantos irmãos que tiveram livramento em meio a essa tragédia, perdeu um bem, perdeu o outro, mas Deus preservou a vida. Então nós devemos trazer à nossa memória os livramentos que o Senhor tem nos dado, as bênçãos que o Senhor nos concede, e que essas lembranças possam nos trazer esperança, possam nos fortalecer, para seguirmos adiante, para continuarmos caminhando, glorificando o nome do Senhor.
Nós cremos em um Deus pessoal que se relaciona conosco e nos proporciona experiências de livramento, provisão, consolo e salvação. O nosso Deus não é um Deus que vive distante. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco. Ele providencia que nós tenhamos experiências com Ele. E através dessas experiências, nós vamos nos fortalecer. Nós vamos ter esperança. Que nós possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez, do seu grande amor, da sua infinita bondade. Que possamos trazer à nossa memória as grandiosas bênçãos do Senhor. Para que nós tenhamos sim a esperança de dias melhores. Para que nós tenhamos a esperança de que o Senhor há de realizar o seu querer em nossas vidas da melhor maneira possível. Muitas vezes, aquilo que acontece na nossa vida não estava programado. Não é do jeito que nós queríamos. Mas nós temos que entender que o Senhor conhece tudo. Conhece todas as coisas. Ele é soberano. E Ele está no controle de toda e qualquer situação. E Ele está no controle das nossas vidas. Então, que nós possamos fazer, sim, como o profeta Jeremias, que estava aqui no meio desse lamento, no meio desse choro, por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, com a sua cidade, com a sua nação. E no meio desse lamento, irrompe uma palavra de esperança no seu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que esse seja o combustível das nossas vidas, para que nós possamos continuar avante, sempre glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Vou passar a palavra para a Ana.